que um movimento Passe Livre, que tem 40 militantes em São Paulo, e na prática está organizado só em 5 países, consegue levantar milhões no Brasil. Quero poder mandar. Da grana me morde a fome, da fama eu quero provar. Quero poder mandar. Escrever com sangue meu nome no teu altar. Quando tu observa os dirigentes do movimento Passe Livre, talvez o depoimento mais dramático e elucidativo da situação foi quando eles saíram do encontro com a presidente Dilma. E eles declaram que eles nunca se defrontaram com autoridades tão ignorantes sobre o tema da mobilidade urbana. Porque constituem uma geração jovem, estudiosa sobre o tema do transporte, que está focada nesse movimento e que conhece mais do que os governantes, os secretários, os burocratas e naturalmente mais que os empresários esse assunto. Acho que não dá para começar a falar da luta de 2013 sem falar que o movimento surgiu bem antes e que, se for remontar, as primeiras revoltas foram em 2003, em Salvador, e aí depois teve em Florianópolis, 2004, 2005, há todo um contínuo, inclusive com o movimento autônomo que já vinha de antes, que veio com a Ação Global dos Povos, da campanha contra a ALCA, então tem que ver como um processo. Muitas pessoas da imprensa internacional, de outros países, que não tinham tanto contato assim com o movimento aqui no Brasil, tinham a impressão que tinha surgido do nada, e a imprensa também coloca essa coisa como se fosse um boom, um gigante que acordou e surgiu do nada, e não. Tem muito trabalho envolvido nisso, muita discussão política envolvida nisso, e uma militância que não começou em junho, uma militância que não começou em maio, não começou em 2013, o que a gente fala, né, não começou em Seattle, não termina em São Paulo. Essas revoltas de transporte contra o aumento, né, a gente tem visto há pelo menos 10 anos desde Salvador, e desde Salvador a gente deve ter tido 10, talvez 15 revoltas populares quando houve aumento dos ônibus em diversas cidades do Brasil. A revolta do Buzu, né, acabou impulsionando o movimento Passe Livre, né, e o movimento Passe Livre acabou impulsionando as mobilizações de junho, né? A gente também tem o aprendizado de setores do movimento estudantil que está na origem do movimento Passe Livre, que aprenderam com a história de Salvador e transformaram o aprendizado da história de Salvador, na qual uma explosão, uma revolta popular contra o aumento, ela fracassou pela falta de uma organização política que fosse fiel à demanda dos estudantes. O movimento Passe Livre conseguiu aprender com essa história, né, e construir uma organização política que estivesse diretamente vinculada a esse processo, a essa luta dos jovens que durante os 10 últimos anos, né, têm saído às ruas contra o aumento dos transportes, né. Existe uma herança clara de Salvador. A gente diz que não começou em Salvador, não vai terminar em São Paulo. Mas Salvador é um marco. É um marco porque foi a primeira grande revolta desse milênio. E foi uma revolta muito intensa. E foi uma revolta que as estruturas hierárquicas mostraram que não dão conta de dialogar com essa revolta. Porque as pessoas se revoltam nos mais diversos lugares, fazendo assembleias, e as estruturas hierárquicas funcionam em outra lógica.
E eu acho que isso foi muito bem documentado no seu vídeo, Pronsato, que é o Revolta do Buzu, e a gente usou muito esse vídeo, fazendo trabalho de base, fazendo atividade em escola. E com o vídeo a gente discutia tanto a questão estrutural do transporte, de como o transporte é organizado, quanto a questão de como se organizar perante isso. E daí a gente pôde trazer uma outra forma de organização, vinda da revolta, mas vinda dessas atividades também, que é discutir uma organização direta, que é a única maneira de potencializar essa luta, de dar um sentido para essa luta que seja realmente transformador. Olha o exemplo da cidadania aqui, ó, 13 anos de idade. Na rua, É isso aí, a luta ó. continua. Estudante, na rua, a luta continua. Estudante, na rua, a luta continua. E a gente começou na raça mesmo, assim, passando em porta de escola, chamando o pessoal pra fechar a rua, com atos pequenos, de 100, 200 pessoas, a gente já fez ato com 50 pessoas, com 30 pessoas, a gente nunca se importou muito se a gente tinha número, se a imprensa ia cobrir, se a imprensa não ia cobrir, se a polícia ia bater, se a polícia não ia bater, a gente se importava com a gente e com o que a gente tava fazendo. E indo mesmo, sabe, de acordar de madrugada e ir pra ponto de ônibus na periferia e falar, olha, a gente pensa isso, mas tarifa zero é impossível. Não, é uma realidade, a gente pode construir e abrir a porta de trás do ônibus mesmo e, entra aí, entra de graça, hoje é passe livre. E fazer o passe livre acontecer na periferia em momentos pontuais, né, que a gente chama do catracaço, que a gente já fez em manifestação várias vezes. Uma certa versão liberal da crise começou a falar que não era por 20 centavos, teria que agregar que não era por 20 centavos, era por R$ 3,20, que segundo o movimento do Passe Livre, consome em São Paulo até 31% do salário de um trabalhador. Tem um economista do BNDES chamado Marcelo Mitterhoff, que ele diz que implementar a tarifa zero implica em você aumentar a arrecadação da cidade. Por quê? Porque as pessoas circulando mais, as pessoas consumindo mais, as pessoas frequentando mais diversos lugares da cidade, isso torna possível com que o consumo aumente, com que a produção da cidade aumente, isso faz o PIB da cidade crescer, com isso a arrecadação da cidade cresce. Esse é o mesmo depoimento, por exemplo, do prefeito de Agudos. O prefeito de Agudos falou na Câmara Federal recentemente que cidade que tem tarifa zero. Agudos é uma cidade de 40 mil habitantes no interior de São Paulo que tem tarifa zero. Que desde que implementou a tarifa zero, tem 11 anos que implementou a tarifa zero em Agudos, a economia na cidade se desenvolveu. Se desenvolveu um setor de serviços que não existia, se desenvolveu um comércio que não existia. A arrecadação da cidade aumentou desde que se implementou a tarifa zero. Por quê? Porque tem mais dinheiro circulando, tem mais gente circulando pela cidade. Isso permite que o consumo aumente, a arrecadação aumente e o desenvolvimento local aumente. O movimento Passe Livre pode parecer um irrealismo, um romanticismo, para a cabeça esterilizada ou petrificada de muita gente que não percebe que é possível conquistas e que agora o movimento concreto já está revelando as enormes conquistas. Outra questão é, como que a gente vai pagar isso? Sempre perguntam. A proposta do movimento Passe Livre é clara, quem tem que pagar pela circulação das pessoas é quem mais se beneficia disso. É o setor que mais tem dinheiro na sociedade, é a burguesia na cidade. É ela que se beneficia dessa estrutura da cidade, é ela que se beneficia da circulação das pessoas. Então ela tem que pagar mais. Isso pode ser uma reforma tributária no IPTU, por exemplo, pode ser um IPTU maior sobre mansões, sobre bancos, sobre grandes propriedades? Pode ser o IPTU. Pode também ser uma taxa para empreendimentos que utilizam mais a malha urbana? Pode também. Mas pode ser outra opção, pode ser, por exemplo, um imposto sobre grandes fortunas. Você pode criar um imposto específico para custear isso, um imposto federal, e o imposto federal destina para os municípios. As opções técnicas são várias. A questão é a vontade política de implementar essas opções técnicas. Na verdade, na minha opinião, todos esses governos, tanto do PT como do PSDB, infelizmente boa parte dos políticos brasileiros, ou a grande maioria, eles dependem do financiamento das grandes empresas. E particularmente do setor de transporte, principalmente as prefeituras. Então há uma máfia do transporte. Porque a passagem, a coisa do transporte, muita gente não dá relevância, mas extremamente relevante. Um exemplo, quando o trabalhador trabalha 9 horas, na carteira de trabalho dele, no cartão de ponto, é 9 horas. E ninguém leva em conta que ele começa a trabalhar a partir do momento que ele sai de casa. Então, quando ele fica 3 horas para chegar no trabalho, em péssimas condições de transporte, por um preço absurdo,
Onde fica 3 horas para ir e mais 3 horas para voltar, eu já tenho aí 6 horas, mais as 9 horas trabalhadas. Isso faz parte também, se ele já é explorado no trabalho dele, ele também é explorado no momento que ele sai de casa, porque ele não tem dignidade no trabalho, ele não tem dignidade para chegar nesse trabalho. Um serviço muito ruim, precário, que atrasa violentamente, o trabalhador perde 2, 3, 4 horas por dia de casa para o trabalho e caríssimo. A gente começou a campanha pelo Tarifa Zero em 2011 e conseguiu pautar isso na sociedade, porque em 2005, quando a gente falava de Tarifa Zero, as pessoas chamavam de maluco, de retardado, de não sei o que lá. Assim, quando a gente como a gente falava em fechar via expressa, também falava maluco, isso, aquilo, outro, e a gente é maluco mesmo. A gente não tem problema nenhum assumir politicamente que a gente é maluco. Mas foi essa maluquice que impulsionou quebrar romper com o silenciamento que tinha, assim, sabe? Uma análise que a gente tinha, que eu acho muito central e que acabou se concretizando bastante no nosso planejamento dessa luta, é que essa luta contra o aumento, ela tinha que ser uma luta de tiro curto, rápida, diferentemente de outras lutas que a gente fez em outros anos, como em 2011, por exemplo, que o movimento Passe Livre chamava 1 ato por semana, 2 atos por semana, e deixava o resto da semana para fazer articulações, para chamar a população, para divulgar um grande ato na semana. A gente entendeu que essa luta ela tinha que ser de tiro curto, então que a gente tinha que chamar manifestações todos os dias. É claro que a gente pensa politicamente o trajeto, mas as manifestações, elas têm uma possibilidade de mudar esses caminhos. Dependendo de como tiver a dinâmica da mobilização, ela muda esses caminhos, ela faz outros caminhos, ela se reagrupa, ela se repensa. É claro que existe uma proposta política nos trajetos, e os trajetos são feitos de uma maneira a se pensar isso. Mas, dependendo de como for, o número de pessoas que tiver, a gente muda esse trajeto. Porque precisa, porque tem mais gente, porque tem menos gente, então isso vai se mudando. O movimento Passe Livre garante um mínimo de organização numa manifestação, mas não depende só da gente de acontecer. Se prendessem todos os militantes do movimento, ia ser terrível, óbvio que ia ser terrível, mas as manifestações iam continuar acontecendo. Os atos do MPL, os primeiros, assim, até 2000, não tinha bandeira. Hoje em dia você vê bandeira de partido, só que é muito diferente. E no ato do MPL e no ato da esquerda tradicional organizada, porque a esquerda, centrais sindicais quando chamam ato, cada um com uma bandeira. E fica é uma disputa estética, muito mais que uma disputa, sabe? E no nosso ato não, tem bandeiras, mas tem poucas, porque eles já sabem que as pessoas não estão tão dispostas assim a ser massa de manobra. Porque a partir do momento, o cara colocar a bandeira do partido dele ali na frente, para tirar foto, para aparecer na foto, aquilo ali mostra diretamente que a preocupação dele ali é muito mais divulgar o partido dele do que construir a luta. Isso guarda um profundo significado. Por trás daquele discurso muito mais bonito, isso aqui não é ditadura, posso me expressar? Sim, pode, claro que todo mundo pode se expressar. Só que por que você está colocando uma bandeira com a sigla do seu partido, em vez de colocar uma faixa falando tarifa zero por causa disso, daquilo outro, ou contra a redução da maioridade penal? Você está colocando o seu partido acima da pauta. Por mais que a gente tenha a discussão dos partidos políticos e da bandeira e tudo mais, de construir uma outra dinâmica, a gente defendeu até o último segundo os companheiros, inclusive do PT, que tinham suas bandeiras ameaçadas por esses grupos. Defendemos fisicamente. Porque a gente sabe muito bem, assim, a gente tem nossas divergências políticas, mas eles estão do lado de cada trincheira. Pode haver um aproveitamento de grupos de direita? Provavelmente vai haver. Mas a grande maioria das pessoas que estavam na rua não eram pessoas conscientemente de direita ou de esquerda. A maioria delas eram pessoas que estavam na sua primeira manifestação. E que como a esquerda nos últimos anos desaprendeu a fazer trabalho de base, desaprendeu a dialogar com a população que já não está previamente organizada, foi um susto muito grande, porque nos últimos anos, as manifestações de esquerda, as manifestações chamadas pela esquerda, têm um público só de esquerda. A esquerda não tem conseguido muito ampliar para um público externo a ela.
E aí quando amplia, tem que pensar o que fazer, tem que se repensar criticamente, tem que repensar a ausência de trabalho de base. A gente rompeu com uma dinâmica da esquerda tradicional de fazer umas manifestações mais fechadas e começou a pautar uma nova dinâmica que inclui eles também, porque a gente não quer excluir nada, a gente é de esquerda, a gente é anticapitalista. A forma como a gente constrói a luta reflete diretamente o mundo que a gente quer. Então a gente tem essa dinâmica que reflete diretamente a nossa concepção política e não é por uma questão, sabe, de pôr o lúdico, de colocar música, de ter a bateria no lugar do carro de som, de fazer jogral. O jogral é onde eu falo e as pessoas repetem, porque aí as pessoas estão fazendo aquele discurso e se elas não quiserem falar, elas não falam. Elas falam aquilo que elas concordam. E o fato das pessoas falarem em coro para que todo mundo possa ouvir, entendeu? Então são coisas que no primeiro momento parecem sutis, mas que guardam um profundo enraizamento político do processo nas pessoas que estão na rua, né? A gente quer que as pessoas se auto-organizem, quer criar focos de organização e gestão. É esse modelo que a gente acha que tem que ser. As pessoas têm que gerir sua própria vida. As pessoas têm que participar da gestão da sua própria vida. É uma via que vem de uma tradição autonomista, tem tanto a tradição altermundista, né, das mobilizações altermundistas, Seattle, Praga, Gênova, Nova York, todas as manifestações altermundistas que tiveram e que alguns militantes, inclusive, participaram dos Dias de Ação Global aqui no Brasil. A ideia era não entender a luta como uma coisa centralizada e não montar espaços centralizados de decisão sobre isso ou se é aquilo. Justamente porque a gente não se coloca como dirigente do processo nem como liderança. Pelo contrário, a gente acha que cada pessoa ali é uma célula de poder essencial para o processo e tentar comandar as pessoas é tirar o comando do povo e não é legal. A gente não tem a pretensão, a disposição e a dimensão política de querer ser um movimento representativo da massa que está nas ruas, do povo que está na rua. Não! A gente não quer representar ninguém, as pessoas podem se representar muito bem, muito melhor que a gente. A gente nos coloca como autoridade, e sim como referência. E se a massa não entende que tem líderes, ela vai ter que se acostumar com essa ideia, né, com essa possibilidade de que existe a possibilidade de organização de movimentos sem líderes. É muito importante que a gente planejou também é que a luta fosse descentralizada, que diferentemente de outras vezes que a gente fez lutas na cidade de São Paulo, a gente fazia lutas apenas em um lugar da cidade, né? Dessa vez o movimento Passe Livre, devido a um trabalho que a gente tem na cidade há muito tempo, fez manifestações em diversas regiões da cidade. Em 2013, um fator importante, por exemplo, é que enquanto a gente fazia manifestações no centro, as pessoas, faziam de forma autônoma várias outras manifestações, elas não precisavam do MPL ir lá chamar. Isso foi uma grande vitória, para além de barrar o aumento. Então é importante que todas as regiões da cidade se mobilizem na luta contra o aumento. E isso também acabou desencadeando uma série de manifestações na cidade e uma série de manifestações no país todo. A gente não pretendeu em momento algum ter um controle absoluto das manifestações. As cidades que barraram o aumento foram tomadas por uma revolta popular. As cidades ficaram absolutamente paradas pela indignação da população. O nosso objetivo é que a luta contra o aumento saísse do nosso controle. E ela saiu. Na quarta-feira, que barrou o aumento, tiveram 6 manifestações. Nenhuma foi chamada pelo movimento Passe Livre. Algumas foram chamadas por movimentos parceiros, como o MTST, outras não. Foi a população que se revoltou e chamou manifestações próprias. Então, ao mesmo tempo, ele é uma organização social, uma organização política, mas ele é uma organização política que nasce dessa luta espontânea, que reconhece essa luta espontânea, que apoia essa luta espontânea e se propõe a ser veículo político dessa luta espontânea. Rede social pra gente é a mesma coisa que celular. Facilita, ajuda. Que bom que tem um celular que eu posso ligar pro cara e falar, olha, já fez isso, não fez? Blá, blá, blá. Facebook também. Facebook, quando falam, que MPL é um movimento que faz coisa pro Facebook, mentira. Tamo na rua todo dia. Todo dia, assim, domingo a domingo, 24 horas, cara.
A gente não sai da rua. Se a gente hoje está numa quebrada, mesmo que seja num boteco trocando ideia com o pessoal, ou então ajudando os caras a fazer uma mobilização contra um despejo, a gente está conectado. É a rua, são as pessoas, são as relações e que se fazem aqui, sabe? Tipo, eu vejo as pessoas, a gente tá junto com elas, a gente faz coisas junto. E o Passe Livre junto com nós, vários militantes guerreiros na comunidade, teve com nós em várias reuniões, e outras pautas que não era deles também. O Passe Livre teve várias pautas conosco. Nós tivemos invadindo a Secretaria de Saúde, o Passe Livre estava lá junto conosco, brigando pela pauta da saúde. Nós tivemos brigando pela segurança. O que a polícia fez das periferias? Começou a matar. Tivemos audiência pública, fizemos manifestação. Invadimos a secretaria, tivemos com o secretário e o Passe Livre junto com a gente acompanhando todos os nossos atos. E aí o pessoal pergunta, mas de onde surgiu esse povo? Esse povo saiu da onde? Esse povo saiu da revolta, do descaso do governo, da prefeitura, da mal política que é discutida hoje, que só pensando sempre no lado dos empresários. Diante da gigantesca manifestação, nós tivemos 2 dias de completo silêncio do governo federal, e de uma repressão violenta por parte dos governos estaduais. A quinta-feira, 6 de junho, que foi muito marcante, que a gente pôde fechar 23 de maio, e a gente levou várias catracas, né, que é um símbolo, né, a gente sempre queima uma catraca nos nossos atos, e aí as pessoas espontaneamente colocaram fogo nas catracas, fechando a 23 de maio, a gente fez um faixão enorme, de 10 por 20, escrito: se a tarifa não baixar, a cidade vai parar, que sempre foi o nosso slogan, né? Esse é o nosso grito de guerra. Helicóptero, centro sitiado, quinta-feira, 13 de junho, sitiado, 60 pessoas detidas para averiguação. Isso não acontecia desde a ditadura militar nesse país. Jornalista preso com vinagre. A tropa de choque dentro do Teatro Municipal de Tocaia para prender todo mundo. O efetivo da Polícia Militar inteiro, com o secretário estadual de Segurança Pública falando claramente que ia prender e ia massacrar os manifestantes. E a prefeitura e o governo lá, fingindo que não era com eles. Então, para tirar os caras da zona de conforto deles, precisa fazer os caras terem medo. Eles precisam ter medo da gente. Porque eles fazem a gente ter medo deles todo dia com a Polícia Militar na rua. Agora a gente falou, vamos para as cabeças. Vamos para as cabeças que o capital, enquanto ele não tiver com a corda no pescoço, eles não cedem nada, não. Nenhum governo é bonzinho, nem o de direita nem o de esquerda. O de esquerda a gente espera que seja mais compreensível, porque os bichos foram militantes e tal. Mas Estado nenhum dá nada de mão beijada, não. E se a gente não for para as cabeças, os caras não vai dar nada. Não vai dar nada. Mas não vai assim dar nem 20 centavos. Que é os tal dos 20 centavos que a gente estava brigando primeiro. Porque os 20 centavos tem R$3 atrás, né? Então é a ponta do iceberg. Então é por 20 centavos, é uma pauta concreta e é tarifa zero. Esse ano a gente levou a discussão sobre tarifa para onde ela precisa estar, né? Que é a discussão política. Ela não é uma discussão técnica. E esse ano ficou provado isso, porque teve pressão das ruas, abaixou em mais de 100 cidades. Se abaixou em mais de 100 cidades, não é porque tecnicamente era inviável. É que politicamente não se considerava vantajoso e passou a se considerar. Passou a se considerar porque a população se organizou, porque a população saiu às ruas, porque a população protagonizou a maior mobilização dos últimos 20 anos no Brasil, pelo menos. Talvez dos últimos 30. Foi o povo tava bravo, o povo não aguentava mais ser feito de trouxa, com os caras fingindo que não era com eles. E aí quando eles ficaram com muito medo, aí eles abaixaram a tarifa, aí eles entenderam que não dava para segurar. E é isso. E isso prova que não é uma questão técnica, é uma questão política. É uma questão política.
programa do Datena, que é um programa sensacionalista que tem aqui, né, no Brasil, ele fez uma entrevista extremamente... Ele fez uma enquete extremamente manipuladora perguntando: você é a favor da manifestação com baderna ou você é contra as manifestações? Mais de 70% das pessoas falando: a gente é a favor da manifestação mesmo com baderna. Então vou fazer uma pesquisa em cima disso aqui. Deixa eu ver a pergunta que fizeram aí. Você é a favor desse tipo de protesto? Não. 1.233 pessoas estão dizendo não. Mas quase 1.700 pessoas que não aguentam mais estão dizendo sim. A voz do povo é a voz de Deus. Será que nós formulamos mal a pergunta? Você é a favor de protesto com baderna? Eu acho que essa seria a pergunta. O povo está tão pé da vida que apoia qualquer tipo de protesto, pelo que eu vi. Fiz 2 pesquisas, achei até que uma palavra poderia simplesmente não estar sendo bem entendida. A palavra protesto poderia englobar um protesto com baderna ou sem baderna, mas as 2 pesquisas deram praticamente a mesma proporção, o mesmo resultado. As pessoas estão apoiando o protesto porque não querem aumento de passagem. Então pode tirar daqui. A gente não teve condições de formar politicamente 500 mil de pessoas. A gente está nesse processo ainda. Então essas pessoas são pautadas pelo senso comum, que nesse país, assim como todos os outros, é uma desgraça. O senso comum é uma desgraça. Então é pautado pela Veja, pela grande mídia, então não dá pra você esperar que o cara chegue com o capital debaixo do braço, entendeu? Então é uma disputa de consciência, a disputa de consciência tá dada e tá aí. A partir do momento que a mídia foi ela própria reprimida, mudou um pouco a postura dela. E ela passou a condenar a violência policial e a criticar a violência policial. E aí na quinta-feira rolou aquele massacre, né? E não tinha mais como segurar. Não tinha mais como a imprensa falar uma coisa diferente, porque as pessoas viram, as pessoas abriram a porta das suas casas e colocavam manifestante pra dentro, abriram porta de carro pra sair com os manifestantes. Teve história lá de uma obra, de um prédio que estava sendo construído, dos pedreiros abrindo a porta da obra pra refugiar o manifestante que estava tomando um cacete. As pessoas não precisavam mais ligar a TV, elas ouviam as bombas. As pessoas estavam voltando do serviço e ouviam as bombas. Não tinha como falar que a gente que era violento. A violência era da polícia, a violência era o Estado. E imprensa nenhuma conseguia mais segurar essa verdade. Quando o movimento Passe Livre foi duramente reprimido pela polícia em São Paulo, é que a gente viu que ampliou a adesão aos protestos e, inclusive, ampliou as pautas dos protestos. A direita rapidamente se apercebe disso. A mídia, que funciona como um partido político da classe dominante, altamente centralizada, coesa, com rapidez de movimentos, ela rapidamente percebe isso e muda seu posicionamento em poucas horas. Deixa de hostilizar as manifestações e passa a disputá-los. E tentar colocar a elas uma pauta que era uma pauta que concentrava-se na luta anticorrupção. Veja, ninguém defende a corrupção. Todos são contra a corrupção, inclusive os corruptos são contra a corrupção. A corrupção não é uma bandeira contra alguém, ela é uma bandeira genérica. Eles precisavam concretizar essa bandeira. A revista Veja ela é claríssima, ela diz: esses meninos eles não podem estar querendo 20 centavos, 20 centavos não é tão relevante, eles devem ter uma outra coisa pela qual eles estão lutando. E nós vamos dizer para eles o que é contra a corrupção, eles estão lutando contra a classe política, e ela dá. E uma parte dos seus leitores e também dos espectadores dos grandes meios de comunicação atende a essa demanda e se soma à mobilização que já estava. Isso gera um processo muito confuso. A avaliação que a gente faz é que a diluição das pautas e a pluralidade de inúmeras bandeiras numa mesma manifestação enfraquece as manifestações, não fortalece. Você precisa de coisas concretas para ter vitórias. Quer dizer, o movimento não existiu por força da repressão. O movimento existe porque tem condições objetivas na sociedade brasileira. Bota a cara lá fora, conta o que o teu olho escolhe ver. O que eles chamavam de vandalismo é o que resultou, inclusive, na vitória do movimento Passe Livre com a redução da tarifa em São Paulo. Porque se não houvesse aquele problema todo, então é complexa a situação, porque se não houvesse um problema realmente que atingisse a cidade, que atingisse o governo, e a única forma disso ocorrer foi as depredações ou uma falta de um descontrole mesmo daqueles manifestantes, uma manifestação meramente ordeira, pacífica, não iria resultar em pressões reais ao governo. A transformação é violenta,
Porque as pessoas vivem sobre um regime de violência constante. E esse regime de violência que elas vivem é o regime de violência que o Estado e que o capital submetem elas. É isso que é violento. O que as pessoas fazem é uma resposta a isso. A imprensa começou a fazer aquele recorte dos vândalos e dos pacíficos. O movimento não compra isso daí, não. A gente acha que vândalo é o Estado. Se tem um vândalo, esse vândalo é o Estado. Então, se o cara saqueia um saco de arroz, ali saqueia uma televisão de plasma, seja lá o que for, não sei. Se o cara vai lá e arrebenta tudo porque não aguenta mais ser tratado que nem sardinha no ônibus lotado, ter que tirar dinheiro do arroz e feijão para pagar ônibus, esse vandalismo é o primeiro, ele só está respondendo de forma digna. E aí, a gente aponta que a preocupação da imprensa é muito mais se queimou ou não queimou a lixeira do que se bateu ou não bateu no manifestante. Então, para a imprensa é tranquilo depredar pessoas, agora depredar coisas não pode. A gente tem sido depredado cotidianamente há muitos anos. Acho que desde sempre, né? Desde que existe poder, desde que existe uma classe que está no poder, a gente é sempre depredado fisicamente. Agora não pode quebrar um vidro, agora não pode quebrar uma lixeira. A gente não está só resistindo, a gente está resistindo também. A gente está propondo uma mudança, a gente tem uma agenda positiva. A gente quer gerir a cidade de outra forma, a gente quer uma cidade que o transporte não seja pago. Isso não é resistência. Isso é transformação, isso é superação. E é isso que a gente está fazendo, a gente está disputando como a cidade vai ser. A gente está disputando isso quando a gente discute transporte, a gente está disputando isso quando a gente discute Copa do Mundo. A gente sempre disse, a luta contra o aumento e a luta por transporte não é uma luta só do movimento Passe Livre, é uma luta da população. A gente é um movimento que se organiza sobre o assunto. Não é o único, a gente não é dono da luta. E eu acho que é um sentimento da população. Outro dia eu fui num restaurante e aí o garçom me abordou e falou: "Você é o rapaz do Passe Livre, né?" Eu falei: "Sou." Então, eu queria dizer que a gente está junto com vocês na luta. E aí quando eu estava saindo do restaurante, o moço do bar virou para mim e falou: "A luta continua." E agora a gente está com um contato muito interessante com uma organização do Cairo, no Egito, chama Camaradas do Cairo, e que mandaram uma carta de solidariedade muito bonita, gente. Chama Nós podemos sentir o cheiro do gás de São Paulo na Praça Tahrir. Pelo peso que a cidade de São Paulo tem, a partir do momento que se revogasse a tarifa na cidade de São Paulo, automaticamente várias outras lutas seriam vitoriosas, como aconteceu. Hoje, mais de 100 cidades no país revogaram o aumento da tarifa. E é importante a gente ter claro que é uma vitória, a gente venceu. A gente não precisa continuar na rua porque a gente venceu, a gente precisa continuar se mobilizando. Isso não quer dizer que a gente tem que fazer manifestação todo dia. A gente fez uma manifestação a cada 2 dias em São Paulo, foram 7 em 14 dias, contando só as grandes manifestações. Sem contar as manifestações de bairro. Foram 7 em 14 dias, é muita manifestação. E a gente venceu. É lindo ter vencido. Existe uma disputa por esse relato. Se nós vamos lembrar desse mês de julho como a luta do movimento Passe Livre que ganhou o aumento e colocou a tarifa zero no horizonte da política, ou se nós vamos lembrar desse junho quando centenas de milhares de pessoas saíram abraçadas na bandeira brasileira com apitos, gritando contra os políticos de uma maneira, digamos, estéril. E qual você acha que vai ser essa lembrança popular, histórica? Eu acho que nesse momento é o momento da gente fazer essa disputa da narrativa histórica que vai ficar, e eu espero que fique justamente essa história da luta social, do movimento Passe Livre, que construiu a partir de uma organização, de um trabalho de base de praticamente 10 anos, que redundou numa revolta popular contra o aumento e conseguiu não apenas revogar o aumento, como colocar em pauta um projeto muito radical de desmercantilização do transporte. A gente vai continuar fazendo o que a gente sempre fez. A gente vai para a quebrada, vai para as favelas, vai para as ocupações, vai para as escolas discutir o que tiver que discutir, conversar, se articular, mobilizar, como a gente sempre fez. Só que agora isso daí é maior. E aí isso agora se multiplica. Eu não tenho a ilusão de que todas as pessoas vão passar a se organizar imediatamente. Não é tão fácil.
a organização, mas tem uma mudança de cultura política. A gente conseguiu construir e pautar na sociedade uma cultura de mobilização popular e uma cultura de ação direta. Qual vai ser o saldo organizativo disso para a esquerda? Está em aberto. O movimento Passe Livre está se organizando para implementar a tarifa zero, para continuar pautando a organização direta das pessoas, para pautar uma outra forma de gerir o transporte e a vida na cidade. É para isso que a gente está se organizando. E a gente está fazendo trabalho para isso. A primeira coisa que a gente precisa ter claro é que não teve um refluxo, as manifestações não acabaram. As manifestações venceram. Elas venceram, gente. Isso é lindo. Venceram em mais de 100 cidades. Foram mais de 100 cidades que revogaram o aumento. As duas maiores cidades do país revogaram o aumento. São Paulo e Rio de Janeiro revogaram o aumento. Os maiores partidos do país tiveram que ceder: o PSDB, o PMDB e o PT. Os 3 maiores partidos do país recuaram politicamente perante a força da população. Isso é muito difícil de acontecer. Isso não aconteceu nem no Fora Collor, nem na Direta Já, inclusive. No Fora Collor, a maior parte dos grupos gestoriais apoiavam o Fora Collor. Na Direta Já, as manifestações perderam. Esse ano não. A gente ganhou. Tem um grito que a gente faz muito que eu acho que sintetiza muito todas as lutas do MPL até agora, e a de junho não poderia ficar de fora, que é: chega de tarifa e de político babaca, a gente está lutando por uma vida sem catraca. Então acho que é um grito que encerra muita coisa, né? Que é o transporte, mas também é o sistema, é tudo muito interligado: especulação imobiliária, transporte, saúde e tudo mais. Aquele lance que eu falei, é colocar o dinheiro acima das vidas, e a gente está colocando a vida acima do dinheiro e acima de qualquer outra coisa. E a luta continua, 2014 está aí. Acho que tem muito. Não é o fim nem o começo, sabe? Não é o fim isso aqui, isso daqui é só o começo, inclusive. Parte do processo. Como somos nós. Da nossa